Bom dia, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para dar início a mais um dia de estudos. Mas, seguindo o nosso currículo da nossa disciplina de Educação Tecnológica e Midiática, hoje chegou o momento que a gente vai falar um pouco sobre a questão sobre a criatividade. Vamos falar sobre o processo de criação. Eu já venho avisando vocês que todas as outras disciplinas, elas estão interligadas. Todas elas estão interligadas com essa. E assim, diante do projeto, o projeto de vocês, o projeto interdisciplinar, vocês estarem num processo de criação do projeto de vocês, é o momento da gente instigar um pouquinho a questão da criatividade. Sei que muitos de vocês já devem estar escrevendo algo, já devem ter começado a sua pesquisa, mas o processo de criatividade não é simplesmente ter a ideia, mas é todo o percurso daquela ideia, a evolução daquela ideia. E aí, essa aula de hoje é justamente para falar um pouco mais sobre isso. Mas antes da gente dar início à nossa aula, eu vou aos avisos. Vou pedir para cada um de vocês que faça uso aí do nosso chat. Está na sala de aula? Está direto do YouTube? Use os nossos chats. Mande mensagem, caso você tenha dúvida, queira apresentar alguma ideia, algum acréscimo à nossa aula de hoje, algo que você vivenciou, pode utilizar aí o nosso chat. Eu vou estar sempre de olho aqui no nosso chat para justamente responder vocês e fazer desta nossa aula muito mais produtiva. Então, turminha, já dito isso, vamos então partir para o nosso assunto de hoje, o nosso tema de hoje, e aí aprender um pouco mais sobre criatividade, entender um pouco mais de criatividade. Então vamos lá. Para a aula de hoje, nós temos Design Thinking e tecnologias digitais, ou seja, nada mais do que você entender o design do pensamento, você entender como a criatividade rege as suas ideias e agregar isso justamente à questão das nossas tecnologias digitais, que é a nossa área. Falar sobre tecnologia. Quais são os objetivos principais aqui dessa nossa aula de hoje? Conhecer o Design Thinking, essa metodologia de pensar, essa metodologia para instigar a sua criatividade, como ferramenta integradora de projetos e tecnologias digitais. Olha só, foi o que eu comecei falando aqui, questão de projeto. Vocês estão no meio da produção de um grande projeto de vocês deverão entregar esse projeto lá na disciplina de projeto interdisciplinar. Então, vocês necessitam ter uma grande ideia. Eu preciso que vocês tenham uma criatividade instigada. Discutir a relação do Design Thinking e as metodologias ativas. A gente vai entender que Design Thinking ele é uma metodologia para a questão da criatividade na produção de projetos, mas essa não é a única meio, única metodologia. E a gente vai perceber que existem outras metodologias existentes também. E aplicar essa ferramenta do Design Thinking, a processos de metodologia ativas. A gente vai perceber que, além das metodologias ativas, o Design Thinking ele não é necessariamente a parte. A gente pode utilizá-lo para aditivar as metodologias ativas. Então, vamos entender um pouco mais sobre essas tais metodologias ativas, o próprio Design Thinking, e entender um pouco mais do processo de criatividade. Você se considera criativo? Você aí, sentadinho na sua sala de aula, na sua carteira, você que está aí em casa agora assistindo a gente do YouTube, você se considera uma pessoa criativa? Você, vez e outra, enfrenta algum problema em sua casa e você reage a isso com criatividade? Vamos dar um simples exemplo. Você passa por alguma coisa do tipo, um cano estourou na sua casa. Nossa, o cano ali está vazando água, você fechou o registro, e aí já é o fim da tarde, você vai ter que ficar sem água até o dia seguinte. Será que você simplesmente senta e espera o dia seguinte chegar para você fazer esse reparo? Ou será que você consegue ter alguma ideia em meio do caminho?
Por mais simples que seja essa ideia, como por exemplo, eu vou perceber aqui, eu percebo que vamos ficar sem água, então eu vou encher uns baldes d'água aqui para utilizar isso. Eu tenho aqui uma borracha aqui, eu vou enrolar esse local que o cano está quebrado aqui para aguentar aqui um pouco aqui, para pelo menos tomar banho. Será que você tem essas ideias, essas pequenas ideias do dia a dia, e não simplesmente aceitar o mundo do jeito que está transcorrendo, como se fosse uma história onde você não é o artista principal? E isso faz com que você demonstre a falta da criatividade. A criatividade ela aparece em todo o tempo. Mesmo as ideias mais simples, ideias mais bobas, ela está ali. E aí é justamente isso, esse ponto aí que a gente tem que exercitar. O design thinking ou pensamento em design é um modelo de trabalho pautado em princípios como empatia, colaboração e experimentação. A gente vai perceber que esses são os pontos básicos do design thinking. Ele tenta justamente reforçar esses pontos, porque é através disso que você se torna uma pessoa mais criativa. Não é uma técnica, mas um conjunto de ação que projetam criatividade e solução de problemas. Então, a gente tem que entender, se eu já sei o que é a tal da criatividade, eu entendo um pouco o que seria o tal do design thinking, vamos então entender um pouco mais o que é um design. O que seria o tal design? Que tantas pessoas falam. Isso está na tecnologia, isso está agregado à moda, isso está agregado à saúde, está agregado à educação, está em tantos pontos, mas o que seria mesmo o tal design? O design, como eu falei, está normalmente voltado à moda, à questão da moda. Design não é uma estética, então necessariamente não podemos dizer que o design seria algo como moda. O design também não é um evento, não é algo que acontece. Tempos a tempos, o design é isso. Não, também não é nada disso. O design também não é um produto. Normalmente a gente aponta, tal produto, tal smartphone, tal lançamento do iPhone, e ele tem muito design. A gente acredita que o produto é o próprio design. Não é isso também. Design não é uma experiência, um acontecimento. Ora essa. Então você está me dizendo que design não é nenhum desses pontos que normalmente a gente conecta ao nome. Normalmente a gente conecta cada um desses pontos ao nome design. Então o que seria realmente esse tal design? O design também não é Photoshop ou o tratamento em si de imagens. Normalmente a gente fala isso. A gente diz que tal foto tem um estilo, tem um design. Então o que seria o tal design? Design é um conceito amplo que remete à ideia de solução, pode ir desde a estética de produtos tangíveis, como o formato de uma garrafa PET de refrigerante, de cola, ou a estrutura da armação do óculos de sol, passando por solucionar coisas abstratas no campo da comunicação. O design, então, vias de base, seria algo como a gente já sabe o que é um óculos de sol, a gente já sabe como é o formato de uma garrafa em si, mas o modo como ele se estrutura, aquele produto é feito, isso está extremamente ligado à questão do design. Hoje, quando falamos a palavra design, podemos estar mencionando ao profissional que propõe as soluções. Design gráfico, design de interiores, design de materiais, mas também a solução encontrada por uma equipe desses profissionais, como quando admiramos o design de uma casa, ou prédio, ou de um carro. Então a gente começa a perceber que o design não é simplesmente o formato de alguma coisa, mas sim a ideia de como aquele formato foi criado. Então o design ele é muito mais do que simplesmente algo tangível, algo que a gente pode ver ali. Por este motivo que a gente encontra estas profissões desse modo: design gráfico, design de interior, design de desenvolvimento, design web.
No nosso caso, na nossa área de tecnologia, o design web é aquele que trabalha principalmente com o front-end. É aquele que está ali ligado justamente à questão da beleza gráfica ali, que é aquela ferramenta que estamos a criar. É algo como, por exemplo, você tem a incrível ideia de produção de um jogo. Você quer produzir aquele jogo e aí você contrata ali uma equipe para tratar inteiramente da questão do back-end, a toda a lógica, para levar a tua história até a cada uma das pessoas, cada um dos clientes. Mas um produto como um jogo, um software, um jogo, ele não é simplesmente a questão lógica, ele tem que agradar a beleza visual. E aí, nessa questão da beleza visual, da questão do front, normalmente a gente contrata um designer. Designer, ele vai estar ali voltado justamente a isso. É ele que vai decidir quais a questão de cores, quais imagens terão teu jogo, até a questão de sons. Então, ele trata tudo isso, ele tem essa questão da ideia, da ideação por trás dessa ideia inicial. As camadas do design. O design tem que ser descrito através de camadas. A primeira delas, o design de símbolos. Normalmente, propõe soluções visuais do campo da comunicação escrita. Fontes, tamanhos, cores, muito trabalhado por design gráficos nas redes sociais. Olha só, gente. O design de símbolos, ele é justamente aquela pessoa que, vamos pensar no caso de você estar trabalhando em uma empresa que você está na produção do site daquela empresa. E na produção desse site, você tem que imaginar toda a questão visual, a questão gráfica desse teu produto. A gente tem que decidir qual seria a fonte, tamanho da fonte. Será que você, ao entrar no site, você encontra algo como as letras, as palavras que estão ali muito pequenas, ou até de difícil entendimento? Será que você se agrada em continuar naquele site? A gente sabe que não. Ainda mais hoje em dia, que a velocidade das coisas, tá aí a rede social TikTok, que funciona normalmente com vídeos de, no máximo, ali 1 a 2 minutos. Ou seja, é passagem rápida. A pessoa tem que me agradar ali naquele momento, senão eu não fico naquele vídeo. É passando direto. Os Reels também, os Reels do Instagram. A gente vê isso. E aí, se tem que ter esse agrado rápido, então tem que ter uma pessoa ali que faça justamente o pensar do melhor uso sobre tamanhos de fontes, as cores que vão ser trabalhadas ali, a primeira imagem, até mesmo no caso, se vocês lembrarem, algo como no caso os vídeos dentro da rede social, o YouTube, algo que chama muita atenção. Imagine vocês, quando vocês entram algo no YouTube e vocês querem se divertir, estão ali a procurar vídeos, a thumbnail, que é aquela imagem inicial, aquela thumbnail, ela sim chama a atenção do cliente. Se ali tiver algo como simplesmente uma tela escura, tela preta, você não vai procurar aquele vídeo, você não vai se agradar de clicar ali para iniciar. Agora, se você vê algo, uma chamativa, uma frase de efeito, aquilo dali chama a atenção. Até mesmo o nome do vídeo, como o nome está sendo colocado ali, tudo isso chama a atenção daquele cliente. E é isso que o design de símbolo faz. O design de símbolos, ele está extremamente ligado a esse mundo novo, esse mundo de novas tecnologias, as redes sociais. Design industrial propõe soluções em escala industrial, como a estrutura de um carro, que pode conferir leveza, conforto e segurança. Então, o design industrial é chamado assim porque normalmente ele está relacionado ao pensar a ideia de como levar tal ideia em uma produção em massa. Não simplesmente uma só, como no caso da produção de um site. Para uma empresa, a gente produz um site. Agora, se a gente for pensar em algo que seja repetidas vezes utilizada, como o caso da produção de um carro, um maquinário, um liquidificador, isso
deverá seguir algo como uma prática, ou seja, já existem outros produtos no mundo, já existem outros com aquela categoria. Então você tem que se espelhar já no que os outros estão fazendo, para que não leve algo totalmente diferente e espante os teus clientes, mas que também não seja idêntico. Vamos pensar o seguinte, vamos na questão de um carro, vamos pensar na produção de um carro. Você está ali com a posição de um designer industrial. O primeiro passo, quando se tem um projeto de um carro, é pensar o seguinte: este produto ele não pode ser igual a outros carros que nós temos em nossa linha, essa empresa tem, e os que estão no mercado. Ele tem que ser diferente, porque é através desta diferença que o cliente vai escolher esse carro. Ele não quer um produto já existente no mercado, porque senão ele já compra aquele produto que já existe no mercado. Mas ele também não pode ser totalmente diferente. Como vamos pensar que, eu imagino para vocês, vamos fazer um carro onde esse carro tenha 5 rodas. É algo totalmente diferente. A gente nem pensa se funciona ou não funciona. Nosso primeiro pensar é se afastar deste pensamento, não querer tal produto, porque ele é diferente demais dos outros produtos. A gente fica até na dúvida se ele entra na categoria, se ele é um carro mesmo. Então o design industrial ele tem essa questão de pensar isso, além de, é claro, de toda a estrutura em si, como no caso, questão do conforto, segurança, tudo isso tem que estar ligado a essa função do design industrial. Design de interações. Envolve projetar os processos envolvidos a como as pessoas agem, criando transações e atividades. Foco na experiência e não no objeto. Esse aqui é outra posição. Normalmente a gente vê cada um desses designers não dividido como funções, como pessoas, como parte de um projeto. Mas normalmente uma só pessoa ele acaba arcando com todas essas funções. No caso do design de interações, ele pensa na questão da experiência. Vamos pensar de novo naquele nosso jogo, que eu falei agora há pouco. Na produção de um jogo você tem que pensar na parte das cores, na caso das fontes, mas a gente tem que pensar também nas interações, de como o cliente do outro lado ele vai agir aquele produto. Vocês aí que já tiveram a experiência, eu acredito que a grande maioria de vocês já jogaram algum joguinho, seja de console, de computador, e aí vocês viram um gráfico incrível, vocês viram ali cenas incríveis, vídeo tal, todo mundo está falando, mas quando você vai jogar a experiência não é legal, não te agrada. Você diz assim, ele não tem uma boa jogabilidade. E aí é justamente isso que o design de interações ele tem que pensar. O design de interações ele vê qual será a visão do cliente final. A visão do cliente final. Olha, já estão dizendo aí no nosso chat aí, isso acontece muito, é demais. Ou seja, você percebe aí, vocês percebam que o design de interações, ele é uma pessoa de extrema importância em várias áreas. E você está falando só em jogos? Não, não é só em jogos não. Até mesmo um site. Como uma pessoa reage a um novo site, um novo produto? Se ele reage àquela nova visão de forma apática, se ele reage de forma emocionada, quanto tempo ele fica em uma página. Imagine só o seguinte, você constrói, você produz todo esse produto, esse seu jogo aí, que levou um bom tempo. Você leva durante um processo de pelo menos 1 até 5 anos para a produção e o jogo sair no mercado. E aí quando você entrega para a pessoa, isso já aconteceu, já deve ter acontecido com vocês, você pega um jogo novo ali, em menos de 5 minutos você já abusa e diz que o jogo é ruim e larga o controle. Você não quer mais seguir com aquele jogo. Você não quer mais ficar com aquela aplicação. E isso, vamos para outro rumo, esquece o jogo. Vamos para um software, você baixa uma aplicação no teu celular, seja ela o que for, de vídeo, música, o que for, você instala no teu celular e em menos de 1 minuto você já abusa aquilo dali, você já vê, não, isso aqui não é para mim não, é ruim demais, é lento, você começa a colocar defeitos e até desinstala.
Quantas vezes isso já aconteceu na nossa vida? Aí o que faltou? Faltou o desenvolvedor pensar no back-end? Faltou beleza? Não, o que faltou foi esse design de interações. Dele se perguntar, dele perceber de como será a experiência da pessoa que está do outro lado, como ele vai agir aquele produto. E isso aqui pode parecer besteira, mas muitas vezes a gente não leva em consideração essa questão de como o cliente vai reagir e a gente quer só entregar a ideia. Veja vocês mesmos aí na produção de algum algoritmo durante as nossas aulas, durante a parte lá da linguagem em programação, a linguagem C. Vocês estão ali criando uma aplicação, estão resolvendo. Em algum momento, até eu mesmo lá durante as aulas, eu falei para vocês, olha, se preocupem se o cliente vai gostar da sua calculadora. Você vai produzir uma calculadora. Ah, se preocupe se o menu daquela calculadora, se o cliente ele está mais interessado que o menu fique central, fique mais à esquerda. Isso não foi dito em momento algum, porque até não é o momento de dizer isso, a gente está aprendendo a programar. Mas essa prática continua durante toda o desenvolver de softwares, que a gente não leva em consideração o que o cliente vai achar. Imagine só o seguinte, gente. Imagine só o seguinte, minha turma. Vocês aí, quando instalam um antivírus no computador de vocês, é a primeira vez que você está instalando aquele antivírus. Ah, me falaram que esse antivírus aqui, o tal do Avast, é muito bom. Aí você instala. Quando você instala, você não sabe onde fica nada. Ah, tem no manual dele. Você não sabe nem onde é que está o manual dele, porque é tudo digital. Então a experiência tem que ser que algo como você já tem a experiência de software de outros, e aí é nisso que a gente vê o seguinte. Vocês já perceberam que todos os softwares têm aquela barra de ferramentas lá na parte superior? Como o Word, lá em cima tem ferramentas, arquivos, PowerPoint tem a mesma coisa. Todos eles têm aquela barra de ferramentas lá em cima, são idênticas. Por que aquilo? Porque o design de interação falou o seguinte, olha, todo software segue esse padrão. Se você colocar algo totalmente diferente, as pessoas vão estranhar. Qual é a maior reclamação? A galera aí que já utilizou o sistema operacional Linux uma vez na vida. Qual é a maior reclamação do Linux quando a pessoa vai utilizar a primeira vez? A maior reclamação é a mesma reclamação de quando o Windows 8 foi lançado. Falta aquele botão iniciar. Aquele botão onde abre aquele leque de opções, todos os programas estão ali. Não tem. E onde é que fica no Linux? Normalmente ela fica escondida. Ela fica na parte superior à esquerda. Fica ali escondida, é totalmente diferente. Por que fizeram desse jeito? Porque alguém, ali no tal design de interação, decidiu que ia ser diferente, mas essa diferença ao extremo espanta várias pessoas. A pessoa acaba fugindo disso. Estão falando ali no nosso chat, eu não uso isso, pode travar meu computador. O nativo do Windows 10 é melhor. É realmente assim, ó, olha só. No caso, se você adicionar essas mudanças, alterações, isso aí já é você fugindo justamente dessa questão que o design de interações ele colocou para você. Pessoal, então normalmente em um projeto é raríssimo, a não ser que seja algo de extremo, assim, um projeto gigantesco, como por exemplo a Rockstar está a produzir um novo jogo, a Microsoft está a produzir um novo sistema operacional, a Apple está a desenvolver um novo projeto agora para o iPhone. Aí sim tem o design de interações, principalmente falando da Apple. Aí sim tem o design de interações. Mas projetos menores, principalmente os projetos assim como dentro aqui do Brasil, do nosso Nordeste, eu vou produzir um sistema acadêmico para escolas. A gente não para e pensa como serão as interações finais, lá o usuário do outro lado. A gente não pensa isso. A gente normalmente não contratar é aí que não vai mesmo, contratar um design só para ver esse tipo de coisa, normalmente é a gente que abarca essa função. Então o design de interação, ou até o pensar como design de interação é isso. Vai produzir um sistema acadêmico para as escolas aqui do nosso Piauí? Você tem que primeiro pensar assim, quem serão as pessoas que vão estar do outro lado? Quem vai alimentar esse sistema? Aí você para e pensa assim, peraí, quem vai alimentar esse sistema serão aqueles professores
que normalmente não são da área de informática, é um coordenador que não é da área de informática, que normalmente é aquele senhor que já tem uma certa idade, que foge até mesmo de ter um celular, ou seja, ele entende pouco de tecnologia. Então você tem que deixar ali a questão do uso, a usabilidade desse produto de uma forma bem melhor, bem mais fácil de ser achada. Até, digamos assim, até bem infantilizada. Os botões ali bem mais visíveis, bem mais explicativos, como aquelas telas de aperte aqui para continuar. A gente tem que colocar tudo isso, a gente tem que pensar em tudo isso. Então você tem que desenvolver algo diante de quem vai estar do outro lado. Ah, eu estou desenvolvendo um script para os servidores de uma empresa. Espera aí, é um script, ele fica interno, ele fica só dentro dos servidores. Só quem está trabalhando lá dentro e é da área de tecnologia, de desenvolvimento, vai mexer com isso. Então você não precisa ter esse cuidado todo quanto à questão da interação, botões grandes, tal, não precisa disso tudo, porque ele já vai ser pessoas da tecnologia. Então, a dica é, só para a gente acabar o papo aqui do design de interações. O design de interações, ele sem dúvida nenhuma, será nós nesse projeto. E o que a gente tem que pensar sempre é quem vai estar do outro lado. Então, quando vocês chegarem lá na parte de desenvolvimento de softwares aqui nesse nosso curso e começar a se falar das fases de desenvolvimento de um software, a primeira fase é a fase que a gente recolhe todos os dados de como aquele software vai ser. E lembre-se, um dos pontos dessa entrevista inicial é justamente você saber quem são as pessoas que vão estar do outro lado. Então não é o cliente, o seu cliente, ele te contrata para você produzir um software, um aplicativo. Ele quer aquele software, ele quer aquele aplicativo. Mas você tem que pensar quem vai usar aquele software. É um software para crianças? Se é um software para criança, qual é a faixa etária dessas crianças? Justamente para a gente entender o pensamento de quem está do outro lado e a gente poder levar a melhor experiência possível. Porque você produzir um software já é um trabalho, já é um grande trabalho. Agora, você fazer com que as pessoas gostem de ter o software e continuem a utilizar, esse, sem dúvida nenhuma, é o maior problema na nossa área. Depois nós temos aqui o design de sistemas. Continuou também na nossa área aqui, gente. Esta última camada foca em sistemas humanos. Espera aí, Hildo, eu pensei que você ia falar de sistemas de informação. Na integração de informações, objetos, interações e também em ambientes sociais, profissionais e acadêmicos. Ou seja, sistemas é o amplo modo de todos os sistemas que estão ali em conjunto da sua ideia. Desde a questão de dados, informações, a questão de parte física, a questão da pessoa que está ali do outro lado. Ou seja, ele começa com o pensamento do design de interações e o sistema tem que pensar todos que estão conectados àquele produto. Se a gente fala de sistemas para a nossa área, é justamente a junção de vários outros pequenos algoritmos. Não é isso que rege um sistema, algo como sistema de dados, sistema de informações? Não é isso? É quando eu consigo unir todos esses pequenos sistemas. E é a mesma coisa, eu unir isso com algo mais humano, ou seja, quem vai estar do outro lado. Vocês já devem ter ouvido falar que a tríade principal para a existência de um computador temos que ter o hardware, temos que ter o software e o peopleware. O peopleware, ou seja, se não me adianta nada eu ter um computador ali parado se não tem alguém para usá-lo. Então é de grande importância, ele é um dos 3 pontos básicos ali para a existência de uso da computação. Observe que o que move o design é a solução de um problema. O design é a solução que vai além dos parâmetros que já conhecemos. Por isso, a importância da criatividade. Pense da seguinte forma, a grande maioria dos produtos industrializados foram criados pelo homem em algum momento. Criaram a partir de um problema. Não é isso que a gente tem sempre que vai criar qualquer algoritmo. O que eu sempre falo para vocês, vocês vão desenvolver um algoritmo, qual é a regra principal de um algoritmo? Tenha um problema. Eu preciso ter ali um problema real,
transpor esse problema para o nosso mundo virtual ou digital, e ali eu consegui dar uma solução. Eu não consigo, eu esqueço de irrigar as minhas plantinhas. Vez e outra eu não estou em casa e minhas plantinhas acabam sempre morrendo porque eu não irrigo, não molho as minhas plantinhas, não dou água para elas. Eu tenho um cachorrinho, mas o bichinho passa fome porque eu fico o dia todo fora de casa. Só quando eu chego de noite que eu coloco comida para ele. Ou às vezes eu encho a panelinha dele lá de comida para ele passar o dia todo. E aí eu chego, o bichinho comeu tudo e chega a estar revirado os olhos ali de ter comido tanta ração. Qual é a solução? A solução é você automatizar isso, não é? Então eu tenho um problema e eu estou levando a solução através da tecnologia. Então a gente vê que sempre é isso. O design ele tem que construir esta ideia, ele ter a grande ideia, a grande solução, a partir de uma problemática. Então, o design é justamente trabalhar em cima de soluções. Então, o design nada mais é do que um processo em si. A gente tem que entender que o designer, ele não é necessariamente uma pessoa, tanto que a gente viu diversos tipos de design, não é necessariamente uma pessoa, não é necessariamente uma função, mas ele é um processo que vai desde você perceber aquela problemática. E ao perceber, como você vai perceber? Tendo empatia. E a partir daí você sai definindo, idealiza, tem a grande ideia para fazê-lo, prototipa, ou seja, começa a rabiscar, começa a desenhar o teu projeto, faz os testes e aí, por fim, entrega isso ao teu cliente. E o Design Thinking? Design Thinking é o equilíbrio entre negócio e arte, estrutura e caos, intuição e lógica, conceito e execução, ludicidade e formalidade, controle e empoderamento. Conceito que foi extraído ali do livro Design Thinking for Strategy Innovation, do Idris Moulty, que é uma das nossas indicações de hoje. Na prática, o Design Thinking é uma abordagem centrada no ser humano que acelera a inovação e soluciona problemas complexos. Como já vimos, os pilares principais aí do Design Thinking, ele rege justamente entre a empatia, colaboração e experimentação. Sim, nós temos esses 3 pontos aí principais como os pilares para o Design Thinking, mas tudo isso em foco com o cliente. A gente tem que entender o seguinte, gente. Principalmente a nossa área de desenvolvimento, a gente tem que perceber que tudo que fazemos, tudo que criamos, ele tem uma motivação. A motivação é resolver um problema. A motivação é resolver um problema de um cliente, de uma pessoa. Então, o nosso foco principal, sem dúvida nenhuma, é o cliente, é a pessoa, o ser humano. Então não me adianta nada chegar ao meu cliente, me contratar como desenvolvedor para o site ali da empresa dele, uma aplicação, e eu faço tudo, faço o site, faço a aplicação, sem entender nada sobre o pensamento dessa pessoa, o que ele realmente deseja, que muitas vezes nem ele mesmo sabe o que ele quer, o que ele necessita. Aí eu acreditando aqui, não, eu sou um profissional gabaritado, já fiz vários sites, e eu vou fazer o site para você sem perguntar nada do que é aquela empresa. E entrego esse site, entrego essa aplicação para o meu cliente. Sem entender o que esse cliente quer e qual será o usuário final daquela aplicação. Isso tende ao fracasso. A gente já viu esse tipo de coisa várias vezes acontecer no mundo. Um exemplo, eu posso citar 2 exemplos aqui da mesma empresa. O primeiro, o Windows Vista da Microsoft. Projeto que levou 5 anos para ser produzido. Ficou bonitão, o Windows Vista, ninguém pode dizer que ele não era bonito. Muito lindo, mas não era funcional. Qual era a maior falha do Windows Vista? Ele era pesado demais para as máquinas dos usuários. Então, o que deveria ter sido feito? Se alguém tivesse tido a seguinte sensibilidade de perguntar qual
a máquina, qual é o tipo, quais são os requisitos que esse meu software terá e se ele está ligado ao que essas pessoas que já utilizam o nosso software Windows XP, que era o anterior, eles já utilizam. A maioria das pessoas aqui utiliza computadores com 2 GB de RAM, processadores ali com 2.13 de clock. Então, se a maioria é desse jeito, se a maioria das pessoas tem ali em si um processador de 2 GB, tem uma memória RAM de 2 GB de RAM, como é que eu entrego um sistema operacional que diz logo de cara que precisa de 4 GB de RAM? Ou seja, é como se eu tivesse não me importando com esses clientes que já existiam. Vocês aí que compram mais memória, que compram outro computador. O meu produto é esse. Ao fazer desse modo, foi um fracasso. Muita gente reclamando que o produto não funcionava. E não funcionava por quê? Porque justamente a máquina dele não era para aquele intuito, não era para aquele uso. E parece que depois eles não aprenderam que chegou, mais adiante chegou o Windows 7, melhorou toda a barra dele, limpou tudo, renovou a empresa, seguir adiante, aí vem o Windows 8. E qual foi a falha do Windows 8? A coisa que todo mundo utiliza, todo mundo pode lembrar, pode perceber aí quando você liga um computador. Depois de ligar o computador, qual é o primeiro ícone que você vai normalmente clicar? É no botão iniciar. E aí alguém teve a fantástica ideia de vamos retirar esse botão iniciar. Não vai ter mais o botão iniciar. Por quê? Vai ser só no toque. A gente toca e passa para uma tela bonita, onde vai ter tudo ali. Perfeito, isso vai ser show. Mas era o início das telas de toque. E se vocês perceberem, até desktop, a grande maioria não é tela de toque. Normalmente é celular, o smartphone e tablet. Ou seja, eles fizeram essa evolução para um momento que não era aquele dali. Falta de conhecimento, falta de perceber, falta de empatia, de perceber que aqueles clientes não tinham ainda como utilizar tal coisa. Não era o momento para aquilo dali. Não era o momento de tal uso. Outro grande fracasso que está tentando retornar agora, da Google. Vocês já ouviram falar do Google Glass? Que é um óculos. Nesse óculos, ele passa também a questão da... consegue acessar a internet e visualizar na frente, na telinha do seu óculos, você visualizar um site, você consegue acessar, é como se fosse um computador ali junto a você. No primeiro lançamento, isso fracassou. Por quê? Porque a internet é extremamente lenta. Extremamente lenta. Para fazer a conexão, você tinha que estar ainda em ambientes com Wi-Fi muito forte, ou seja, foi um momento da história que não era para aquele lançamento. Hoje em dia, com a chegada do 5G, que nesse curso a gente vai falar bastante do 5G, com a chegada do 5G, é o momento esperado para o lançamento desse tipo de produto. Aí pode ser. É um momento que a gente vê tantos assistentes, as assistentes virtuais aí estão ganhando as casas de várias pessoas, está modernizando, transformando a casa inteligente. Então é um momento para isso, de você carregar ali no seu óculos essa assistente e ainda ter acesso rápido de internet. Aí sim, mas a coisa de 20 anos atrás não era o momento para isso. Era uma ideia que deveria ter ficado guardada ali, engavetada, justamente por falta dessa pesquisa inicial, por causa da falta de empatia dessas empresas. Então, muito cuidado, gente. Muitos projetos, eles acabam não indo adiante, não porque não são grandes ideias. Todas essas ideias que eu falei aqui, a questão até do Google Glass, são grandes ideias. O Google Glass é uma grande ideia, mas não para aquela época. Para esse momento que a gente está agora. Para esse momento de agora poderia ser. Então a gente tem que perceber isso. Chega até nós uma grande ideia provinda de alguém, de você mesmo, você teve essa grande ideia, você tem que dar uma olhada se isso pode ser desenvolvido. Verifique os requisitos se isso pode ser desenvolvido e veja, tenha empatia, veja o lado do cliente. Não é porque você tem essa grande ideia que do outro lado o cliente vai achar que é grande, vai achar que é maravilhoso, que vai achar funcional. Então a gente tem que ter essa visão, se colocar
no lugar do cliente. Se mesmo fazendo isso, muitas vezes a gente acaba indo para o fracasso de alguns produtos nossos, a gente entrega um produto e acaba não sendo bem visto. Eu mesmo posso dizer por experiência de vida, gente. Eu já tive diversos sites, eu na produção de sites, que eu entrego, eu chego para o cliente para mostrar ali, fase final, já é para ele já lançar isso aí como empresa. Chego, mostro para o cliente começa a colocar meio mundo de defeito, rabisca ali, não é isso que eu pensei. E aí você fica super chateado. Nossa, eu fiquei ali coisa de 3, 4 meses fazendo aquele produto, mandei views para esse cliente, e chega na apresentação final, ele me coloca tantos defeitos dessa minha criação, a gente fica chateado com isso. Mas a gente tem que estar preparado por tal coisa. Porque mesmo com toda a empatia, mesmo com tudo você produzindo, ainda vai acontecer esse tipo de coisa. Então é ponto principal, design thinking, tem ali a tríade e a empatia é principal para isso, é fundamental para esse ponto. Então no caso aqui dos 3 pilares, como eu estou falando, empatia, colaboração e experimentação. A gente vai falar de cada uma delas, claro. O design thinking é apropriado se, aí temos aqui, o problema é centrado no ser humano, profundo conhecimento das pessoas, ou seja, o design thinking ele tenta ter essa empatia, esse profundo conhecimento. Já os métodos analíticos lineares, eles têm poucos humanos envolvidos na produção ou na solução. Então, por isso que os métodos analíticos lineares, existentes já na produção de vários projetos, eles não levam muito esse lado do cliente. Não vem essa questão do lado do cliente. Ele é mais fácil de ser feito, ele é bem mais rápido? Com certeza. Com certeza, se você não ouvir o teu cliente, porque o cliente ele vai trazer muitas dúvidas. Afinal de contas, foi ele que trouxe para você o problema que você tem que resolver. Se o seu primeiro contato com o teu cliente é normalmente ele trazendo um problema para você, traz um problema para você, então imagine só se você não ouvir o teu cliente, é bem mais rápido. Você não vai ter defeito nenhum. Imagina esse exemplo que eu dei agora há pouco. Vou entregar o site para o cliente. Eu só mandava para ele por e-mail, tá aí, o site é esse. Acessa a URL. E ele não tem direito de reclamar. Ah, era a perfeição. Assim eu consigo fechar qualquer cronograma. Entrego qualquer produto. Quando a gente escuta o cliente, quando a gente começa a ter essa questão do conhecimento profundo das pessoas que estão ali envolvidas, pessoa é um ser difícil de se entender. E o cliente, sem dúvida nenhuma, vai, por muitas vezes, trazer dor de cabeça para você. Porque é a função dele. Ele tem um problema e quer que você resolva. Com que clareza você entende o problema? Usando o Design Thinking, nós precisamos explorar e gerar acordos. Abraçar a ambiguidade, explorar possibilidades. Ou seja, a gente tem que ver tudo possível, todos os detalhes possíveis. Já no caso do método analítico, nós conhecemos bem o problema e temos certeza da melhor solução. Ou seja, olha só o que ele diz, ele afirma aqui. Temos certeza da melhor solução. Você que diz, é desse jeito e acabou. Não tem birra, o cliente, não, mas não poderia porque eu não estou nem te escutando. A solução é essa e pronto. Qual é o nível de incerteza? No Design Thinking, tem muitas questões desconhecidas e as informações passadas são pouco úteis. Porque é como eu falei, o cliente quando chega para você com um problema, nem ele sabe bem o que ele quer. Porque se ele tivesse certeza absoluta de tudo como deveria ser feito, ele não teria um problema, ele já teria um problema com a solução, gente. Então, normalmente ele traz para você a problemática e é através disso que você tem que descobrir qual seria a melhor solução. Já nos métodos analíticos, o passado é um grande preditor do futuro. O máximo que o método analítico faz é, ele vê projetos anteriores, como foi o sucesso desses tais projetos, e ele faz daquela forma. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Chega um cliente para você, é dono de uma fábrica de refrigerantes, e diz que quer que você faça o site e uma aplicação, um aplicativo para dispositivos móveis para ele. O que você vai fazer se você utiliza o método analítico? Você vai olhar outras empresas que têm o mesmo nicho, que fizeram isso e vai fazer igual. Ou seja, não tem necessariamente uma inovação.
você vai querer acertar onde outros já acertaram. A chance de acerto é bem maior? Com certeza. Porque você está trilhando um caminho que já foi trilhado por outra pessoa, por outra equipe, e eles acertaram. Então é bem mais fácil de acertar assim, mas o agrado final, digamos, a experiência até transcender as expectativas, isso você não vai conseguir. Você está fazendo mais do mesmo. Quais dados já estão disponíveis? Existe muito pouca informação existente para avaliar, se a gente for ver no caso do Design Thinking, que é só aquela dúvida do seu cliente. Você levanta ali algumas informações quanto ao cliente. Já no método analítico, existem muitas fontes de informações. Por quê? Porque você vai procurar o exemplo de outras pessoas que já fizeram aquilo. O que eu indico, como profissional, indico para vocês, tenha o Design Thinking como ponto básico para você seguir na implementação de qualquer projeto, mas tenha sempre um pezinho ali dentro dos métodos analíticos. Você não deve simplesmente virar a cara para informações que já são existentes, pessoas que já acertaram no caminho, mas você tem que perceber como cada um trilhou aquele caminho e você fazer aquela mesma viagem, mas agora melhorando, criando uma evolução em cima daquela mesma trilha. Então percebam o seguinte, se eu for visualizar cada um deles, o Design Thinking, ele é algo tão atual, porque através dele que você tem sempre poucas informações, você tenta ao máximo agradar o seu cliente e deixa ali as possibilidades para mais evoluções, para sempre trazer novidades. Quais são os valores do Design Thinking? Vamos começar com a empatia. É uma habilidade inata de todos os seres humanos. É a capacidade que temos de ir para além de nós mesmos e nos conectarmos com outras pessoas. De acordo com Dev Pathak, é o poder que as pessoas têm para ver o mundo através dos olhos uns dos outros. É ser capaz de entender as referências pelas quais as pessoas enxergam e interagem com o mundo sem julgamento. Ou seja, eu digo até mesmo que nesse momento, vou até apontar aqui, principalmente o nosso Brasil, o que está faltando muito é empatia. Não vamos necessariamente colocar só o Brasil. A gente vê isso até em questões mundiais. A gente vê em questões como países que estão em guerras, que muitas vezes uma conversa, se colocar no lugar do outro, ter empatia, entender o problema do próximo, não ia gerar tanto conflito. Então bastasse justamente nós, seres humanos, como todos, termos muito mais empatia pelo próximo, que a gente conseguiria resolver muito mais problemas. Colaboração, capacidade de realizar atividades conjuntamente, acionando o potencial de uma inteligência diferenciada para a construção de caminhos ou soluções inovadoras. Colaboração, na nossa área, ela vem justamente nessa questão de vai desenvolver, vai resolver uma problemática, você tem que ter a colaboração de todos. Então, quando eu digo que caminhos analíticos, métodos analíticos, eles não são tão bons assim, porque a gente dispensa a ajuda do cliente. Vocês já devem ter ouvido eu falar várias vezes aqui. No desenvolvimento de software, uma das melhores coisas que deve ser feita é ouvir o cliente, ter o feedback. Ou seja, você tem que entender o que o seu cliente quer. Se você entrega um produto, vamos pensar no joguinho, você entregou um joguinho ali, versão beta para os teus clientes. Teus clientes vão jogar só a primeira fase do teu joguinho. Eles estão lá a jogar, alguns com coisa de 5 minutos já, não quero mais saber desse jogo, me chateou, não gostei. Você tem que pelo menos escutar o que ele está dizendo. Mas por que você não gostou? Ah, eu não gostei porque a jogabilidade é ruim. Ah, eu não gostei porque minha vista ficou cansada. Eu utilizo óculos e as cores são muito brilhantes, muito fortes. Então, ao ouvir cada uma dessas queixas, você vai trabalhar justamente percebendo se essas queixas são de um único cliente, só um único cliente não gostou por esse motivo e outro, ou se isso vai a um nicho, a um grupo de clientes possíveis seu. E aí sim, você faz essas mudanças. Não é à toa que no mundo do desenvolvimento tem a versão beta. A versão beta, sem dúvida nenhuma, é para você recolher feedback.
para que as pessoas experimentem, não é simplesmente procurando defeitos, não. Seu software pode estar extremamente funcional. Criei aquela calculadora que funciona. Está lá, faz todas as operações, está bonitona, funciona. Mas os clientes não usam. Eles não vão lá digamos que eu tenha colocado na Play Store. Eles não usam, não querem utilizar. Por que eles não usam a minha calculadora? Eu fiz ela, está funcional, resolve todas as continhas, mas ninguém está usando. Por quê? Porque faltou eu justamente perguntar, fazer essa pergunta para os clientes, eu ter essa empatia de passar para meus clientes e utilizar isso, essa colaboração, que o feedback ele faz parte dessa colaboração. E entender algo como, por exemplo, colocar no mundo de vocês aí, ó. Percebam o seguinte, eu crio uma calculadora e coloco na Play Store. Por que vocês não vão usar? Por quê? Porque no celular de vocês já tem uma calculadora. Por que eu vou baixar uma segunda calculadora se já tem uma calculadora naturalmente no meu smartphone? Ninguém vai baixar. Só vai baixar uma calculadora para o celular se não tivesse calculadora no celular, isso todos já têm, ou se tiver algo a mais nessa calculadora. Se você pensar em algo a mais, algo adicional nessa calculadora, aí sim. A minha calculadora, você pode modificar as cores, ela mostra animação, você faz cálculo de tal modo, você pode colocar equações complexas nela que ela resolve. Isso aí a calculadora do meu smartphone não faz. E aí sim a pessoa vai procurar esse teu produto. Então as pessoas só procuram um produto, uma aplicação, um software, se ela tiver necessidade daquele produto. Ninguém vai encher o celular de besteira, vai encher o computador de besteira, que ele não necessita, com produtos repetitivos. E é por isso, lá no comecinho da aula eu falei isso. No começo da aula eu falei o seguinte, que o Design Thinking, ele tem justamente essa ideia de fazer algo que já está no mercado como uma categoria, calculadora, já tem, mas não fazer igual, porque se você faz igual, ninguém vai querer utilizar. Já tem no mercado, é ideia velha. Por que eu vou comprar um carro que tem a mesma cara, mesminha cara, do carro que foi lançado o ano passado? Eu vou comprar o do ano passado, que é até mais barato. Então ninguém vai utilizar o seu produto, mesmo que ele seja novo, se ele não tem nada inovador. E aí o Design Thinking ele traz justamente isso, de você ter essa visão do que o seu cliente gostaria que tivesse junto a isso, gostaria que tivesse nesse produto para inovar, para que tivesse essa mudança. Não tem como apagar se errar, somente o número que apagou. Apaga a equação toda, olha aí. O São Gonçalo está falando justamente isso, que no iPhone ele tem esse pequeno problema aí, ó. Você não apaga, você vai tá fazendo a equação aí, não tem como apagar só um item, tem que apagar tudo. Então, se você faz uma calculadora que tem essa função que apaga só um item, que você pode colar, tem algumas calculadoras que não aceitam, copiei de um site a equação e colei ali, não aceita. Vamos pensar numa calculadora melhor, a calculadora que pega algo digital ali, algo visual. Você tem a sua equação no seu caderninho, no seu livro, bate uma fotinha, ele lê se isso aí já resolvesse para você. Agora essa calculadora onde é que tem, Rito? Que eu quero baixar ela agora, ó. Vou responder todas as equações que chegar para mim desse jeito agora. Tá lá, eu só bato uma fotinha, ela resolve para mim. Perfeita, né? Ela teria um reconhecimento e aí conseguiria resolver. Então, isso é que atrai o cliente. São funções que tem no produto, que já está ali genérico, já está ali no mundo, mas que ele tem uma função nova, uma função inovadora. Por muitas vezes a gente acha que a grande ideia, eu preciso ter uma grande ideia, eu preciso inventar um Google novamente, eu preciso criar um produto que nem foi a ideia do Google, uma ideia inovadora, a ideia da roda. Eu preciso inventar isso, ter essa grande ideia. Nem sempre é isso. Às vezes a ideia está ali na tua frente, como é o caso aí desse exemplo da calculadora, que você só precisa melhorar. Perceba produtos que tem ali para todo lado, jogos. Eu gosto muito de jogos de aventura, tal, mas nunca fizeram um jogo de aventura que tivesse tais tipos de personagem ou tais tipos de golpe. Você ao imaginar isso, você pode inovar ideias que já estão no mercado e tomar o mercado, tomar o local, o lugar daquele produto já existente.
É isso que acontece com muitos softwares, tipo, no caso de sistemas operacionais. Como é que um sistema operacional consegue tomar o lugar do outro? É fazendo esse tipo de coisa, gente. Então é entender o que seu cliente quer. E aí essa colaboração vem principalmente marcada ali pela questão do uso do feedback. E por fim, a experimentação, juntamente com a colaboração, é o que nos trouxe até aqui como espécie. Ao longo da jornada, entre erros e acertos, atuamos junto e aprendemos. Experimentação não é o que nos leva à evolução, gente. Nós estamos aqui na Terra, não foi justamente desse modo, experimentação. Se a gente for pensar até em vários produtos existentes aí, tem um remédio ali que ele passa a dor de cabeça, aí você tem que tomar, você tem que ferver 10 folhinhas dessa erva aí e tomar o chá dela 3 vezes ao dia. Como é que alguém descobriu isso, que tinha que pegar aquelas folhas, ferver, quando tivesse com dor de cabeça e tomar 3 vezes ao dia? Experimentação. Então teve um monte de gente que tomou e deu errado. Tem vários produtos que a pessoa testou, deu errado. Foi experimentando até chegar à perfeição. E o processo de experimentação, ele pode não ter encerrado. É o caso da calculadora. Quem aceita que a calculadora já está pronta, que é aquilo dali, e pronto, acabou, você não está mais no processo de experimentação. O processo de experimentação é a base da evolução. Então você pode ver um produto como esse, uma simples calculadora, e perceber que ele pode evoluir. E aí você monta em cima desse código já criado, essa problemática já resolvida, que é uma simples calculadora, mas adicionando agora o que você quer. Adicionando justamente a parte da evolução que você quer. E é isso que a experimentação traz. A experimentação, ela deve ser feita por algo que a gente vai falar hoje, que é os protótipos, a prototipação. Como é que eu posso experimentar esse novo carro, esse novo produto, se não existe nenhum? Você cria um primeiro, um protótipo, só um, e experimenta ele para ver como seria a evolução, como seria seu uso. Turminha, chegou o momento do nosso intervalo, 3 minutinhos e a gente já retorna.